Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu, inspiradíssima em Mulher Maravilha, vou falar com vocês sobre um gênero textual do qual nós já falamos em algum momento de nossas vidas, que é o famoso artigo de opinião. É muito comum nos vestibulares, nos processos seletivos do Colégio Militar, até do IFET, cair essa tipologia textual, o artigo de opinião. Por quê? Antes de tudo, a gente precisa saber a que gênero ele pertence. Todo texto, toda tipologia textual, ela precisa pertencer a algum gênero, seja narrativo, dissertativo, não importa. O artigo de opinião, no caso, ele pertence ao gênero dissertativo. Por quê? Sempre que falamos em artigo de opinião, espera-se que uma dissertação acerca desse assunto seja construída ou seja elaborada. E o que é o gênero dissertativo? É aquele gênero que ele não tem por compromisso contar uma história, diferente da narração. A narrativa, ela conta uma história. A dissertação, ela disserta, ela fala sobre um determinado assunto. E o que o artigo de opinião faz? Ele fala sobre esse determinado assunto, introduzindo nessa fala aquilo que nós vamos chamar de argumentos ou tese. O que é tese? É uma opinião formada, uma opinião que ela vai ser defendida ao longo desse texto. Qual o objetivo do artigo de opinião? Bom, esse tipo de texto, esse modelo, ele foi criado para que os leitores tivessem um espaço no qual eles pudessem se expressar, articular o que eles pensam e o que eles sentem em relação a determinada temática. Onde nós encontramos o artigo de opinião? Bom, nós encontramos os artigos de opinião em revistas, jornais, no rádio, na TV, nas mídias em geral, nos blogs, enfim, em todos os lugares imagináveis. Nos jornais impressos, por exemplo, sempre há aquela coluna em que o leitor ele tem um espaço para poder falar o que ele pensa sobre determinado aspecto. Seja esse aspecto do assunto do jornal, ou seja até mesmo sobre o próprio jornal, ou sobre uma reportagem específica que está ali e ele quer se expressar. E como funciona essa veiculação, esse trâmite, né? Imagina que eu tenha lido uma revista e eu queira fazer uma ressalva, escrever um texto, fazer um artigo de opinião sobre o conteúdo desta revista, desse mês, por exemplo. Eu vou escrever o meu artigo de opinião, eu vou enviar para a editora da revista. A editora, óbvio, tem uma equipe que analisa que recebe essas informações e analisa até que ponto essa informação ela é plausível, ela precisa, ela merece ser divulgada ou não. Sendo ela considerada de interesse da maioria, ela vai ser publicada, ela obedece rigorosamente toda a escrita do autor. O autor é livre para escrever o que ele pensa e o que ele sente em relação àquele tema. Por isso que se você chega a ler um artigo de opinião em uma revista ou num site ou em qualquer outro lugar, você pode ter certeza que para chegar ali, para ter sido publicado, ele foi antes avaliado. Se ele respeita os direitos da Constituição da sociedade, se ele é agressivo ou não, essas coisas, todos esses paranauês, eles são analisados com detalhes, tá bom? Como é a estrutura de um artigo de opinião? Bom, obrigatoriamente, por ser um artigo de opinião, ele tem uma tese, uma opinião, certo? E essa opinião, ela é constituída, ela é formada com argumentação. Então, precisa de argumentos para poder fundamentar aquela tese, aquela ideia que está sendo proposta ali. Ele geralmente é escrito na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular também, ou do plural também. E como funciona essa escrita? No artigo de opinião, por ser um texto mais livre, ele é um texto muito pessoal, muito íntimo, eu assino o texto como autora. Eu posso me posicionar, eu posso usar a primeira pessoa. Eu, por exemplo, aparece no texto, no artigo de opinião. Já no texto dissertativo argumentativo lá do Enem, a primeira pessoa do singular ela não pode aparecer. Pode aparecer a primeira pessoa do plural, o nós, pode também aparecer.
Pode aparecer a terceira pessoa, eles ou elas, ele ou ela, né? Singular ou plural, tanto faz. Quando vai remeter a um outro grupo ou uma outra pessoa que divide a mesma opinião que a sua, que compactua da mesma ideia que você. Isso também é possível. E a linguagem do artigo de opinião, ela é bem simples, ela é clara, ela é objetiva e ela é direta. Por ser um artigo de opinião, é um espaço em que o leitor vai se expressar, entende que ele precisa fazer essa expressão, essa expressividade, de uma maneira que os outros leitores compreendam também. E ele vai tentar, de certa forma, convencer os outros leitores a pensar como ele pensa a respeito daquele assunto e daquele tema que está ali. E o que a gente vai aprender nesse capítulo 20 da nossa apostila de número 3, que é quando a gente ainda está falando sobre o artigo de opinião? Nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos ler um artigo de opinião sobre a educação brasileira. Depois nós vamos expressar o que nós pensamos em relação a esse assunto. E depois a gente vai entrar na língua portuguesa, que é conhecer a regência verbal e a regência nominal. Tá bom? Sobre o artigo de opinião, ele obrigatoriamente tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ele tem que ter argumentos e a defesa da tese que é feita por meio desses argumentos. Isso é o básico, vocês precisam ter noção disso. Vai ficar mais claro quando vocês fizerem as atividades das páginas 520 a 521. Ali vocês vão ler uma notícia, né? E aí vocês vão responder as perguntas em sequência. Na semana que vem, quando a gente fizer a nossa videochamada para fazer a correção dos exercícios, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse gênero tão importante que é o artigo de opinião. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Hoje o nosso plantão acontece de 2 às 4, tá bom? No mais é isso, capítulo 20 da nossa apostila, exercício das páginas 520 a 521. Qualquer dúvida, estou aqui. Beijos de luz, se cuidem e tchau, tchau.